Questão 7. Um prisma triangular desvia um feixe de luz verde monocromática de um ângulo θA em relação à direção de incidência, como mostra a figura A. Está aqui a luz verde, ela incide aqui. Essa é a direção de incidência, que é horizontal, tá vendo? E ela forma um ângulo θA com a direção da incidência. Se uma placa plana do mesmo material do prisma, mesmo índice de refração, for colocada entre a fonte de luz e o prisma, tá? A fonte está lá à esquerda e aqui está o prisma. Então você veio e colocou uma placa aqui e outra placa aqui, na posição B e C. Tá? Pode ver que na posição B ela está na vertical, essa placa plana, e no desenho C ela está paralela a essa face aqui. Então, nesses casos, quando a luz sair do prisma, ela será desviada, respectivamente, dos ângulos θB aqui e θC aqui, em relação à direção de incidência, em relação horizontal. Aí ele quer saber os desvios angulares, a relação entre os desvios angulares, tá, dos ângulos θA, θB e θC. Resolução. Sempre que um feixe de luz monocromática, no nosso caso é só a verde, a única cor verde, tá? Incide sobre uma lâmina de faces paralelas. Esta aqui é a lâmina de faces paralelas. Que é essa placa plana do exercício, tá? Imersa no mesmo meio, no caso todas elas estão imersas no ar. O raio incidente e o raio emergente são paralelos, não sofrendo mudança de direção, no caso horizontal. Veja a figura abaixo, tá? Então esse caso aqui, tá vendo? Essa daqui é a placa plana, tá? Que é uma lâmina de face paralela. Como a luz monocromática verde incide formando um ângulo de 90 graus com a placa, ela não sofre desvio. Ela mantém a direção, no caso, horizontal. E quando isso acontece, é a mesma coisa que está acontecendo no caso A. Pode ver, esse caso é o mesmo que esse. Ela incide horizontal, portanto, nesse caso, o ângulo θA é igual ao ângulo θB. No caso C, veja que a incidência agora é oblíqua. Ela forma um ângulo I de incidência com a normal sobre a placa plana. Tá? Essa é a placa plana. E esse é um caso, sempre que um raio de luz incide obliquamente, ele vai sofrer um desvio na placa plana. Tá? Só que esse desvio é tal que o raio que vai emergir de novo para o ar, tá, forma o mesmo ângulo de incidência com a normal. Em outras palavras, o raio incidente e o raio emergente são paralelos. Se eu prolongo o raio incidente, que é o prolongamento dele, tá, esse é o raio emergente, veja, eles são paralelos. Então, sempre que o raio incidente e emergente são paralelos, tem a mesma direção, no caso, horizontal. Então, quando a incidência é oblíqua, tá, ele vai incidir paralelamente ao incidente. Como ele emerge paralelamente ao incidente, veja aqui, ó, é igualzinho o caso A. Ele está incidindo aqui, como se fosse o caso A. Tá? Então, nesse caso, o θA, ângulo no caso A, é igual ao θC, ângulo no caso C. E a resposta correta é a A. Questão 8. Dois fios metálicos, F1 e F2 cilíndricos, de mesmo material de resistividade ρ, então eles têm a mesma resistividade, de seções transversais de área respectivamente A1 e A2, tal que o A2 é 2 vezes o A1. Tem comprimento L, o mesmo comprimento L, e são emendados conforme mostra a figura. Tá aqui a figura, o fio 1 está emendado ao fio 2. O sistema formado pelos fios é conectado a uma bateria de tensão V. Tá vendo? Saiu um fio daqui, outro fio daqui, e o sistema está submetido a uma tensão V, uma diferença de potencial V. Aí ele está pedindo, nessas condições, qual a diferença de potencial V1 entre as extremidades do F1 e V2 entre as extremidades do F2. Ele quer a tensão, a relação entre
as tensões no fio F1 e no fio F2. E aqui estão as alternativas. Resolução. Trata-se, no caso, da segunda lei de Ohm. Através de pesquisa, Ohm descobriu que a resistência elétrica de um fio condutor mantido a temperatura constante é diretamente proporcional ao comprimento L do fio, é inversamente proporcional à área de seção reta transversal S e depende do material que constitui o corpo. Essa dependência do valor da resistência em relação ao material que constitui o corpo chama-se resistividade. Em outras palavras, cada material tem a sua resistividade. O cobre tem a sua, o alumínio tem a sua, o chumbo tem a sua, que será fornecido ou pedido. E é representado pela letra grega Rho. Matematicamente, o que você tem? Que R, que é a resistência do condutor do fio, é Rho, que depende do material de que ele é feito, no caso do exercício é o mesmo, tá? É diretamente proporcional ao comprimento do fio, tá vendo? O comprimento L está no numerador, e é inversamente proporcional à área de seção reta transversal, a grossura, a espessura do fio, tá? Se é inversamente proporcional, o S está no denominador. Rho representa a resistividade, medida no Sistema Internacional em Ohm metro. L representa o comprimento do fio, medida no Sistema Internacional em metro. E S é a área de seção reta transversal, medida no Sistema Internacional em metro quadrado. Veja então que o comprimento L é o mesmo do dado do exercício. O material é o mesmo, tem a mesma resistividade Rho, e a área de seção transversal do fio 2, é 2 vezes a área de seção transversal do fio 1. Fio 1, apliquei a segunda lei de Ohm. R1 é ρL sobre S1, que eu chamei de 1. Lembrando que o Rho é o mesmo e o L é o mesmo. Fiz a mesma coisa para o fio 2. R2 é ρL sobre S2. Só que o S2 é 2S1. Portanto, o R2 vai ser ρL sobre 2S1, chamei de 2. Aí o que eu fiz? Eu dividi 1 por 2. Portanto, R1 sobre R2 vai ser essa sobre essa, que é copiar de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Vai cancelar isso com isso com isso. Portanto, o R1 sobre R2 é 2. O R1 vai ter uma resistência 2 vezes maior que a do R2. Em outras palavras, quanto menos espesso, menos grosso for o fio, maior é a resistência dele, tá? No enunciado, pelo enunciado, esses dois fios de resistência R1 e R2 estão associados em série, um em seguida do outro. E sempre que eles estão associados em série, eles são percorridos pela mesma corrente elétrica I. E nesse caso, a resistência equivalente é a soma das resistências de cada um. Então a resistência equivalente vai ser 2R2 com mais R2, que vai dar 3R2. Se eu tirar esses dois resistores e no lugar desses dois eu colocar um único de 3R2, tá? Eles vão ser percorridos pela mesma corrente elétrica I. O resistor equivalente é U sobre I do sistema, né? Do resistor equivalente, o resistor equivalente ele vai estar submetido ao V, a diferença de potencial V, que é do sistema. Então, Ré, que é U sobre I, ele chamou de V, né? O sistema é V sobre I. Mas o Ré, que é 3R2, vai ser V sobre I, de onde eu tiro que o I vai ser V sobre 3R2. Essa corrente I é a corrente que passa pelo resistor equivalente, que por sua vez é a mesma que passa pelo R1 e pelo R2, porque eles estão em série. E sempre que eles estão em série, a corrente que percorre cada um é a mesma. Aí o que eu fiz? Eu calculei a diferença de potencial V1 no R1. Então R1 é V1 sobre I. No lugar do R1 eu botei 2R2, V1 e o I é esse aqui, ó, é V sobre 3R2. Vai ficar 2R2, pega o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. R2 com R2 cancela, V1 vai ser 2V sobre 3. Tá? Eu chamei essa equação de 3. Fiz a mesma coisa com o fio 2, calculei a diferença de potencial V2 no R2. Então R2 é V2 sobre I. O R2 é o próprio R2, o V2 é a diferença de potencial no 2, tá? E o I é esse I que é o mesmo, tanto para um como para o outro. Pega o de cima, multiplica pelo inverso de baixo, R2 com R2 cancela, você vai ter que o V2 vai ser V sobre 3, essa equação eu chamei de 4. Aí você compara a equação 3, que é essa, com a equação 4, que é essa, você vai verificar que o V1 é igual a 2V2
Alternativa correta, D. Questão 9. O Sr. Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentado em uma poltrona. Está ouvindo um conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita, CD, de uma distância L conforme visto na figura. Essa caixa da esquerda, essa da direita. Ela estava aqui. Aí a mulher dele veio e afastou ela dessa distância L aqui. A caixa da direita foi afastada de uma distância L. Em seguida, o Sr. Rubinato reclama: não consigo mais ouvir o lado violino, que antes soava bastante forte. Dentre as alternativas abaixo, para a distância L, a única compatível com a reclamação do Sr. Rubinato é: ele quer saber qual dessa distância é compatível com essa afirmação dele, que antes soava bastante forte. O Note e a Dot forneceu. O mesmo sinal elétrico do amplificador é ligado aos dois alto-falantes, cujos cones se movimentam em fase. A frequência da nota Lá é 440 Hz, a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo e a distância entre as orelhas do Sr. Rubinato deve ser ignorada. Informações. Para ondas sofrendo interferência, que é o caso, tá? Em meios unibi e tridimensionais são válidas sempre as relações. Para que um ponto P esteja em interferência construtiva, o reforço do som, o aumento do som no ponto P, a distância da fonte F2 até P, que eu chamei de D2, menos a distância da fonte F1 até P, D1, deve valer um número par, 2n, de meio comprimento de onda. Então, o D2 menos o D1 é igual a 2n, é sempre um número par para qualquer valor de n, que multiplica meio comprimento de onda. Isso é válido para interferência construtiva quando o som tem um reforço. Para que um ponto P esteja em interferência destrutiva, anulação ou diminuição do som, a distância da fonte F2 até P, D2, menos a distância da fonte F1 até P, D1, deve valer um número ímpar, 2n mais 1, de meios comprimento de onda. Então, D2 menos D1 deve valer 2n mais 1 para qualquer valor de n, vai ser sempre um número ímpar, multiplicado por meio comprimento de onda. O enunciado forneceu, aliás, o Note e a Dot, que a frequência desse som, dessa onda, é 440 Hz, que a velocidade de propagação desse som é de 330 metros por segundo no ar, e a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Aplicando essa equação, nós vamos substituir o V por 330, vamos achar o lambda com F 440. Portanto, o comprimento de onda desse som que está se propagando em qualquer uma das duas caixas, porque o meio é o mesmo, tá? Vale 0,75 metros. O comprimento dessa onda que está se propagando é 0,75 metros. A distância da caixa acústica da direita, fonte F1 aqui, ó, tá? Até o Sr. Rubinato, que eu chamei de ponto P, equivale L mais L, pode ver que o D1 é esse L aqui, ó, que estava antes, mais o L que a caixa foi deslocada. Menos a distância da caixa acústica da esquerda até a fonte F2 até o Sr. Rubinato, vale L, tá vendo? Vale L, deve ser um número ímpar, porque o enunciado forneceu que o Sr. Rubinato ele ouviu o som mais fraco, tá? Que o som passou de forte para fraco, tá? Pois o som lá então passou de forte, interferência positiva, para fraco, interferência destrutiva. Vai interessar então, no caso, a interferência foi destrutiva. O primeiro ímpar, tá? Que ocorre o primeiro ímpar, vai ocorrer quando? Quando o n é zero. Portanto, jogando na expressão da interferência destrutiva, D1 menos D2, que é essa distância aqui, menos essa distância aqui, vale o número ímpar, 2n mais 1, vezes lambda sobre 2. Vai ficar o D1, essa distância, que é L mais L, menos o D2, que é essa distância, que é L,
ela vale 2n, o n é 0 para o primeiro ímpar, mais 1, né? Que multiplica meio comprimento de lambda, comprimento de onda, que é lambda sobre 2, que é 0,75 sobre 2. Efetuando esses cálculos, nós vamos descobrir que o hélio vai dar 37,5 centímetros e a resposta correta é a A. Questão 10 versa sobre eletromagnetismo. Partículas com carga elétrica positiva, penetram em uma câmara em vácuo onde há em todo o seu interior um campo elétrico de módulo E e um campo magnético de módulo B, ambos uniformes e constantes, perpendiculares entre si nas direções e sentidos indicados na figura. Aqui na figura, está vendo, dentro da câmara, o campo magnético B está saindo da folha e o campo elétrico E tem direção, está no plano da folha, tem direção vertical e sentido para cima. Tá? Pode ver que eles são perpendiculares, um está saindo e o outro está no plano da folha. As partículas entram na câmara com velocidades perpendiculares aos campos e de módulo V1 grupo 1, V2 grupo 2 e V3 grupo 3. Então elas estão entrando aqui, perpendiculares ao campo magnético que está saindo e ao campo elétrico que está para cima. A velocidade V delas é perpendicular ao B e ao E. E elas sofrem desvios 1 para cima, 2 para baixo e a 3 não sofre desvio. Considere as seguintes afirmações sobre as velocidades da partícula em cada grupo. 1, V1 maior que V2 se V1 maior que EB. 2, V1 menor que V2 se V1 menor que EB. 3, V3 igual a EB. Está correto apenas que se afirmem 1, 2, 3, 1 e 3, 2 e 3. E ainda, no note a dot, o que ele forneceu? A intensidade do campo elétrico, que é QE, que é o valor da carga, e a intensidade do campo elétrico. E a intensidade do campo magnético é QVB, que é o valor da carga, V é a velocidade da carga e B é a intensidade do campo magnético. Bem, aí essas cargas, quando penetram numa câmara, elas vão ficar sujeitas a duas forças, a força elétrica e a força magnética. E vamos analisar cada um. Vamos começar pela força elétrica. Força elétrica. Quando uma carga elétrica Q é colocada no interior de um campo elétrico uniforme E, que é o caso, surge sobre ela uma força elétrica, FE, que vai ter a seguinte característica. A intensidade da força elétrica é E igual a F sobre Q, ou F igual a QE, e a medida em Newton por Coulomb. O campo elétrico é medido em Newton por Coulomb. Tá? A direção do campo elétrico é a mesma que da força, ou da força é a mesma que do campo. No caso, como o campo elétrico é vertical e para cima, então a força elétrica vai ter direção vertical. E o sentido? O sentido, se a carga aqui é positiva, que é o caso do exercício, E e F tem o mesmo sentido. Veja, o campo está para cima, a carga é positiva, então a força elétrica que vai surgir sobre ela também é para cima, porque a carga é positiva. Se a carga for negativa, tem sentido contrário. Não é o caso. Então, repetindo, quando essa carga penetra na câmara, ela vai surgir, que tem um campo elétrico vertical e para cima, sobre ela vai surgir uma força elétrica também vertical e para cima, porque a carga é positiva, e sempre que a carga é positiva, para onde está o campo, está a força. Agora vamos analisar as características da força magnética, que surge quando uma carga elétrica positiva, que é o caso do exercício, é colocada no interior de um campo magnético uniforme B, surge sobre ela uma força magnética Fm com as seguintes características. Então, as características da força magnética que vai surgir sobre as cargas, no caso do exercício, são essas. Direção e sentido da força magnética são fornecidos pela regra da mão esquerda, conforme a figura abaixo. Tá vendo? Se eu ponho a mão esquerda nessa posição que está aqui, o polegar indica a força magnética, Fm. O indicador indica o campo magnético B, a direção e o sentido do campo magnético B. E o médio indica a direção e o sentido do vetor velocidade V.
Veja aqui, está aqui a força magnética, polegar, tá? Indicador, campo magnético e médio, a velocidade. É importante que você saiba que a força magnética é perpendicular a B e a V. Isso implica em que B e V estão no mesmo plano. E θ é o ângulo entre B e V. A expressão, a intensidade da força magnética, ela vale Q, VB, V seno de θ. Fm, a intensidade da força magnética, é a força medida em Newton no sistema internacional, que é a carga elétrica medida em Coulomb. V é a intensidade da velocidade da carga que está correndo dentro do campo, tá? Medida em metros por segundo no sistema internacional. B é a intensidade do campo magnético medido em Tesla no sistema internacional. E θ é o ângulo entre B e V. No caso do nosso exercício, aplicando a regra da mão esquerda, e lembrando que as cargas que estão dentro da câmera são positivas e que o campo magnético B está saindo da folha, então o que você vai fazer? Você vai adaptar a sua mão esquerda de maneira que o indicador saia da folha, faça isso, tá? Saia da folha, que o médio indique para a direita, que é para onde está a velocidade que está penetrando na câmera, e quando você fizer isso, você vai verificar que o polegar, que indica a força magnética, ele está para baixo, tá? Então está aqui o campo saindo, velocidade para a direita, força magnética para baixo, fornecida pela regra da mão esquerda. Então, a força magnética que age sobre essas cargas no interior do campo magnético, no interior da câmera, tá? Então ela vai ter sentido para baixo e direção vertical. E a intensidade dela vai ser, que é QVB seno θ, lembrando que θ é o ângulo entre V e B, tá? O B está saindo e o V está para a direita, então observe que B e V são perpendiculares, tá? Então o ângulo é 90, portanto, o seno de 90 é 1, portanto a força magnética, conforme foi fornecido no Note a Dot, vai ter intensidade QVB, direção vertical e sentido para baixo. Agora vamos analisar cada grupo onde foram colocadas as forças magnéticas Fm e a força elétrica Fe. E observe que, independente do grupo, tá? A força elétrica em cada caso vai estar sempre para cima, tá? Direção vertical e sentido para cima. E a força magnética em cada caso vai ter direção vertical e sentido para baixo, tá? Para os três grupos. Então, grupo 1, que sofre um desvio para cima. Então, como essas cargas são desviadas para cima, isso significa que a força elétrica tem maior intensidade que a força magnética. Senão ela não seria desviada para cima, tá? Sobra uma resultante para cima. Então a força elétrica é maior que a força magnética. A força elétrica é QE, que vai ser maior que QVB. Portanto, eu chamei de V1, tá? Velocidade da 1. Portanto, V1 vai ser menor que EB. Aí, grupo 2. Grupo 2, ela é desviada para baixo. Se ela é desviada para baixo, a intensidade da força magnética tem que ser maior que da força elétrica, porque a resultante tem que estar para baixo, para onde ela é desviada. Portanto, a força elétrica é menor que a força magnética, que é a força elétrica menor que V2, situação 2B, portanto, V2 vai ser maior que EB. E no grupo 3, que não sofre desvio, se não sofre desvio, tá? A força elétrica e a força magnética se anulam, então ela vai para a direita com a velocidade V3, elas não são desviadas, essas duas forças são iguais, igualando elas, você vai ter que o V3 é igual a E sobre B. Conclusão, aqui a conclusão, tá? A resposta correta é a alternativa E.